Pois bem, Gonçalves, conversamos no programa com o doutor Ulisses Melo, ele que leciona em faculdade no curso de Direito. Doutor Ulisses Matheus Melo, seja bem-vindo à programação da Cultural. Bom dia, fique à vontade para fazer sua apresentação aos ouvintes da Rádio Cultural FM. Bom dia, Luiz Correia, bom dia, Gonçalves Filho, ouvintes da Rádio Cultural de Limoeiro. Meu nome é Ulisses Melo, eu sou advogado, sou mestre e doutorando em Ciência Política, sou professor e ministro dos cursos de Direito Constitucional, Direito Eleitoral e Ciência Política no curso de Direito da Faculdade Santíssima Trindade. É um prazer participar do programa 96 É Notícia. Doutor Ulisses Melo, o que consta na Constituição brasileira sobre o principal papel do vereador? Quais funções ele deve exercer? E há uma diferenciação entre o poder legislativo municipal e o poder legislativo estadual e federal? A Constituição de 1988 ela prevê duas funções principais para o legislativo municipal, né, e, consequentemente, os vereadores. A primeira delas é a fiscalização. Os vereadores são importantes para fiscalizar orçamento, fiscalizar a prestação de contas, prestação de serviços do município, tanto na parte política, a gente pode dizer assim, né, de levantar isso em plenário, quanto também na parte de órgão fiscalizatório institucional. Tanto que os vereadores são eles que finalisticamente julgam as contas dos prefeitos que são aprovadas ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A segunda função do legislativo municipal é justamente legislar, né? Diferente dos legislativos estaduais e principalmente do legislativo federal, o legislativo municipal ele está bem longe de ser o grande produtor de normas, de leis municipais. A grande maioria dos municípios, principalmente de médio e pequeno porte, o principal produtor de projetos de lei são os prefeitos, é o poder executivo que elabora a grande maioria das leis que são aprovadas ou rejeitadas pela Câmara de Vereadores. Essa talvez seja a grande diferença prática, a gente pode dizer assim, entre a Câmara de Vereadores e as Assembleias Legislativas Estaduais e, principalmente, a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Além, é claro, da característica de que tanto as Assembleias quanto as Câmaras de Vereadores são unicamerais, né? A gente tem o bicameralismo federal. Mas, além disso, existe essa menor produção legislativa por parte dos vereadores, e essa prioridade do caráter fiscalizatório, já que os vereadores são o ente político mais próximo da população. Eles têm um contingente de votos menor e isso possibilita justamente essa maior proximidade entre eleitor e eleito. Por isso que o contato entre o vereador e seu grupo eleitoral é tão importante para o processo de fiscalização do Poder Executivo de uma forma geral. Professor Ulisses, e falavam que o vereador ele não poderia apresentar projetos que desse gasto ao Poder Executivo. Há ainda essa prerrogativa e houve alguma mudança? Se houve, qual foi o ano? Há um projeto específico que vem diretamente do Poder Executivo enviado à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo? Até 2016 era um entendimento pacífico de que os vereadores, né, o Legislativo Municipal, ele não poderia propor projeto de lei que ensejasse gastos para o Poder Executivo. Mas a partir de 2016 o STF decidiu, em sede de repercussão geral, que a Câmara dos Vereadores não usurparia a competência privativa do chefe do Poder Executivo de projeto de lei que possa criar, não é um custo para a administração, mas não trate de atribuição ou da estrutura dos órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Então, os vereadores eles podem sim propor projeto de lei, aprovar projeto de lei que crie gastos para o município, desde que esse projeto de lei não trate da estrutura da administração, da atribuição dos órgãos da administração, nem do regime jurídico de servidores públicos. Então, esses projetos específicos têm que ser propostos através de PL advinda do Poder Executivo. Mas esse entendimento de que os vereadores não poderiam propor projeto de lei que criasse, né, novos gastos para o Poder Executivo e para o município de uma forma geral, ele foi derrubado lá em 2016. O STF agora entende em forma contrária no que se refere a essa questão. Advogado Ulisses Melo, e o vereador ele tem acesso livre em todos os ambientes públicos e como deve ser a fiscalização do vereador, por exemplo, em uma blitz, nas visitas nas repartições públicas.
ele pode solicitar com um tempo de antecedência a entrada dele no local. E o Ministério Público, nessa fiscalização, alguma observação? E no setor público, por exemplo, em um hospital, o vereador pode realizar uma blitz? Se tornou muito comum essa atuação fiscalizatória mais incisiva de vereadores, principalmente referente à prestação de serviços públicos. Mas o Ministério Público e outros órgãos vêm tomando certas ações. O Ministério Público de Pernambuco, inclusive, fez certas recomendações a diversos municípios, entre eles, por exemplo, ao município de Tamandaré, referente à redução, ou pelo menos ao controle dessa fiscalização mais arbitrária de vereadores. Isso principalmente diante de acontecimentos ligados à fiscalização de setores de saúde, de setores de educação. Por quê? Os vereadores, apesar de terem poder de fiscalização, obviamente, né, o legislativo, como eu falei, uma das principais funções da Câmara de Vereadores é essa capacidade de fiscalização, eles não podem, nesse processo de fiscalização, impedir ou prejudicar o atendimento e o bom andamento do serviço público. Então, o Ministério Público, por exemplo, já recomendou que esses processos de fiscalização devem acontecer diante de solicitação e agendamento prévios, principalmente no que se refere à saúde. Isso porque a gente está tratando, obviamente, dentro da saúde, de questões emergenciais. Nós tivemos um caso recentemente, se eu não me engano, em Santa Catarina, onde um vereador atrapalhou um procedimento cirúrgico e isso acabou influenciando na morte da pessoa que estava sendo acompanhada, no falecimento, no caso dessa pessoa. E por isso o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização têm tomado maior cuidado no que se refere a isso. Então, não existe uma legislação específica sobre esse procedimento, mas as recomendações são de informar, não é, ao gestor municipal ou ao gestor setorial de que vai haver esse processo de fiscalização, principalmente nesses setores mais sensíveis, como hospitais, colégios, onde a gente tem também que respeitar os direitos das pessoas que estão nesses locais, direitos de imagem, direito de ir e vir, direito à privacidade e tantos outros pré-requisitos. A capacidade fiscalizatória do vereador não pode agredir os direitos individuais dos indivíduos que usufruem da gestão pública. Doutor Ulisses, e em relação à assessoria parlamentar? Muitas pessoas questionam por alguns vereadores não têm estudos avançados, não têm uma qualificação sobre como criar leis municipais. Porém, eles têm ali um acompanhamento de uma assessoria, muitas delas jurídica, assessoria também jornalística. Então, na Constituição brasileira, há algum regimento sobre assessoria parlamentar de vereadores, ou eles seguem um regimento da Câmara, ou ainda tem uma relação com o município, o qual o vereador está representando? A Constituição não despende muito tempo nem palavras sobre a questão da assessoria dos legisladores, né? A assessoria dos vereadores em específico geralmente é legislada pelas normas municipais. Então, cada município vai ter regras específicas sobre a concessão de uma quantidade específica de assessores jurídicos e políticos por parte dos vereadores. Esses assessores podem ser em comissão ou assessores concursados, o que é bem comum, principalmente com assessoria jurídica, já que você precisa desse processo de especialização por parte do assessor, por parte da avaliação da produção normativa e avaliação do projeto de lei. Essas assessorias técnicas são fundamentais para o bom encaminhamento da legislação. Então, quanto mais a gente tem assessores com boa capacidade técnica, menores são as chances de, posteriormente, a gente encontrar leis publicadas, leis que passaram, leis que vieram pela Câmara dos Vereadores, sem irregularidades, sem inconstitucionalidades, sem ilegalidades. Então, a necessidade de um quadro técnico por parte dos legisladores, principalmente em municípios de pequeno e médio porte, é fundamental para que essa produção legislativa seja eficiente. Na condição de professor universitário e cientista político, como o senhor pode explicar em relação ao cálculo do salário do vereador? Qual artigo, inciso, como está na Constituição determinada sobre o salário de um vereador em um município? Tem a ver também com a proporção do salário do deputado estadual, do deputado federal? E como o senhor explica o cálculo salarial de um vereador, um edil? A Constituição estabelece certas regras de limitação dos subsídios dos vereadores. A gente tem lá no artigo 29, inciso 6, limitações
um teto, vamos dizer assim, para o subsídio dos vereadores, que, no entanto, vai ser estabelecido especificamente por lei municipal, de acordo também respeitando os ditames da lei orgânica de cada município, né? A lei orgânica, de certa forma, comparando, seria quase como se fosse uma constituição municipal. Todo município tem sua lei orgânica e, geralmente, essa lei orgânica estabelece certos critérios para o teto, né, os valores dos vereadores do município. No entanto, esse inciso 6 do artigo 28 da Constituição estabelece esse teto que é proporcional, é importante dizer, para os vereadores. Então, em municípios, por exemplo, de até 50 mil habitantes, entre 50 mil e 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores vai ser a 40% do subsídio dos deputados estaduais daquele estado. Então, o salário, né, a gente pode dizer assim, apesar do nome certo ser subsídio, o salário dos vereadores é proporcional ao salário dos deputados estaduais e ao tamanho do município. Então, por exemplo, municípios de 10 a 50 mil habitantes, que boa parte aqui da região, Nazaré da Mata, Vicência, Tracunhaém, tem essa margem aí de população. O subsídio máximo para esses vereadores vai ser 30% do subsídio dos deputados estaduais. Então, sempre que aumentar o salário dos deputados estaduais, os subsídios e os vencimentos dos deputados estaduais do estado de Pernambuco, o teto para os subsídios dos vereadores vai aumentar também. Isso não significa que esses subsídios vão aumentar automaticamente. É necessário que a Câmara dos Vereadores aprove nova lei atualizando esses valores, aumentando ou mantendo, no caso, esses valores. Então, o teto do salário dos vereadores, dos subsídios dos vereadores, vai ser correspondente ao subsídio dos deputados estaduais e é regulamentado pela Constituição. No entanto, os valores finais, os valores nominais que cada vereador recebe em cada município são regulamentados por lei municipal, tendo em vista também a lei orgânica. Doutor Ulisses Melo, advogado e professor universitário, sempre será bem-vindo à programação da Cultural. Foi um prazer ouvi-lo no programa 96 é Notícia e até outro momento. Obrigado, Luiz Correia e toda a produção do programa 96 é Notícia da Rádio Cultural de Limoeiro. Foi um prazer aqui trazer algumas explicações e esclarecer algumas questões sobre o papel da vereança e o papel do Legislativo Municipal, que apesar de ser esse setor mais próximo da população, de uma forma geral, é ainda bastante desconhecido. Suas funções e sua participação dentro da política municipal. Abraço. A reportagem é de Luiz Correia. Luiz Correia.